Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. Ia tomar um café lá? Senta aqui, fica aqui. Fica aqui um pouco, dá um pouco de... Dá um pouco de Você era hiperativo, Yuri? Era. Isso foi melhorando lá pros 25, tá? Entendi. Eu era muito espoleta até os 25. Nossa, que bênção você. Demorou um pouquinho, né? Gente, o Yuri, aquele famoso que faltou, Yuri, graças a Deus. Era assim, Yuri, o dia que você faltava? Era comemorado, né? Ai, enfim, olha. eu acho que é aquela coisa, né? Deu tanto trabalho que quando acabava o ano dava saudade, né? Que a professora ela tinha que se rebolar. Não, cara, o que eu vou fazer? Ô, Yuri, mas eu gosto desses, viu? Nossa, eu gosto desses. E eles olha, sala de aula com os pequenos, né? É diferente de clínica. Você tá de 1 para 1. Então, sala de aula é muito legal. Eu trabalho muito com a firmeza e a gentileza. Então, me faz voltar no tempo de sala de aula. O com os mais arteirinhos ali, os hiperativos, o com eles gostavam de mim. Porque a gente trabalha dessa seguinte forma, como eu já havia dito. Firmeza e gentileza, né? Então... Eles estavam sempre ali, eu sentia falta. Isso que você falou, e que eu também brinquei, né? Que o Yuri faltou, graças a Deus, é o que eu falo nas minhas palestras. Eu falo, olha, às vezes, quando eu vou falar de TDAH, né? Que muitas vezes eles deixam passar o desatento, né? Que é aquele tipo de desatento, é o tipo mais perigoso, É né? o mais perigoso, que é o quietinho, o cantinho de sala de aula, não dá trabalho, né? E só fica aí fica de olho no Joãozinho, que é hiperativo, que não deixa ninguém em paz, né? Então, enfim... Então, eu gosto de dizer muito sobre essa categoria, porque quando a gente fala TDAH, né? Fugi um pouquinho da sua pergunta, mas já vou voltar para lá. Não, vamos lá. Todo mundo pensa, né? Que é tudo hiperativo, é criança ligar no 220. Não é bem por aí, né? Tem os seus subtipos, enfim. Então, as pessoas precisam conhecer para poder ajudar, né? Um tema das minhas palestras é preciso conhecer para incluir e ajudar. Você não conhece, você não vai incluir, você não vai ajudar, não é mesmo? Então, assim, as coordenadoras deveriam saber, Yuri. Mas por que eu falei deveriam? Sempre tem o QI, né? O quem indica. Então, às vezes, é a queridinha da dona da escola, ou é não sei o quê, né? Quando a gente fala de escola privada. Eu sei porque eu já vivi na pele, Yuri. Então, eu estou falando com, assim... Com propriedade. Com propriedade. E eu dava trabalho quanto educadora para essa minha coordenadora, que eu não estou expondo ela aqui, né? Mas... Sim, ela sabe quem é ela. Então, assim... Por quê? Porque chegava a criança que precisava, estava pedindo socorro dentro de sala de aula. Eu já trabalhava em clínica, eu tentei manter consultório e sala de aula, mas depois não deu mais, a demanda aumentou muito. Então, eu fiquei só no consultório, só na clínica mesmo. E assim, eu pedia, olha, vamos chamar essa mãe tá precisando, né, saber como o filho tá. Porque muitas vezes elas depositam lá, algumas mães, gente, quero que fique bem claro que eu não estou generalizando, mas eu vejo muito isso. Eu tô pagando escola, falando de escola privada, tá? Tô pagando escola, resolvam aí o problema e pronto. E não é assim que funciona, o filho é seu. Então, é nosso durante ali 10 meses, né? Vamos colocar durante o ano e depois ele vai ser seu para sempre. Então, a família precisa, sim, ficar de anteninhas ligadas, né? Então, eu ficava em cima da coordenação. Por favor, chama, tá pedindo socorro. Então, tem que chamar aquele papel, né? Você vai na coordenação para orientar sobre um caso. Exato. E também trazer o conhecimento dos pais, porque às vezes os pais não estão sabendo o que está acontecendo. Né? Exatamente. A família, às vezes, não tem tempo nem de fazer tarefa com a criança. Ou a criança se vira sozinha, ou tem um cuidador, né? Alguém que fica ali na casa e cuida dessa criança. Às vezes fica com os avós, né? Que não tem a didática, não tem o conhecimento. Então, cada um tem o seu jeitinho, né? Nós somos singulares, então não tem como a gente generalizar, mas falando o contexto em que eu vivi. Então, eu ficava no pé. E muitas vezes, né, o medo de perder o cliente, porque aí se você vai e acha alguma coisa, tem que pagar terapia, pagar mais escola, mais aquilo. Então, eu tive esse problema. E eu lembrei disso, porque você falou que ficava na diretoria quando era pequena. E eu ficava na diretoria pegando no pé. Gente, tem que chamar. Porque assim, Yuri, pra mim... O que eu tenho hoje é uma missão, tá? Então, o que eu desenvolvo é uma missão. Não querendo, ela fantasia, o que... Nós não estamos na Disney, né? Mas, assim, é uma missão. Você escolheu fazer parte do desenvolvimento de crianças. Você não pode escolher a pedagogia porque ele é um curso barato, só porque você quer ter uma formação.
cara, você vai fazer parte da vida do outro. Então, você precisa levar isso com verdade. Com coração. Com coração, né? E ir atrás e não deixar. E saber que você fez a diferença na vida do outro. Né? Eu falo assim, eu gosto de uma frase muito da Michelle Obama, né? O sucesso não é a quantidade de dinheiro, é algo mais ou menos assim. Mas dela. E é o que eu levo também para minha vida como mulher empoderada, né? Que eu gosto de ser e ela também é uma mulherão. Mas assim, então, eles procrastinaram. E aí eu fui entender, Yuri, dentro do contexto da coordenação, saber ou não saber. Tá. De tanto eu pegar no pé, eu já fiquei visada. Essa professora aí, ela tá perturbando a gente, né? Ela quer trabalhar. Essa professora quer trabalhar. Como assim? Ela quer Me trabalhar. deixa em paz. Exatamente. Aí chega lá, o menino não aprende, eu passava para todo mundo e dava um jeito de ir lá no individual. Cara, eu vou fazer esse menino aprender matemática, né? Eu, quanto psicopedagoga, como terapeuta da aprendizagem, eu tinha que desenvolver algo. Mas aí me chamavam na diretoria. Você aqui não é psicopedagoga, você é professora. Aí já vinha o lado do quê? Eu tenho que entregar as apostilas, mas eu cumpria. Então, meu esposo está aqui para ver. Ele falava, você é muito assim. Eu falava, sou, porque a gente tem que fazer essas crianças melhorarem, vamos mudar. Se a gente planta sementinhas, se todo mundo resolver plantar sementinha, Yuri, vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Eu quero falar um testemunho meu. Eu passei pelas duas situações. Você me disse da situação onde a pedagoga não tem o conhecimento ou não tem a vontade de agir, e quando tem a vontade, né? As situações diferentes. Exato. Essa história é muito famosa, foi um dos primeiros vídeos meus. Eu sofri uma agressão em sala de aula, né? Isso foi no Jardim 3, que hoje é primeiro ano, alfabetização. E um tempo depois, eu fui orientado a minha mãe foi orientada pela coordenadora para que eu fosse fazer uma avaliação com uma neuropsicóloga conhecida aqui em Brasília e tudo, e aí que eu tive meu diagnóstico. Sabe quanto tempo depois? 1 ano e meio depois. Então eu passei o ano da alfabetização inteiro sofrendo, sendo uma criança totalmente neuroatípica. Eu me percebi, a professora sofrendo, só chama a minha atenção. E aí algumas professoras acham que quem está sofrendo é ela. Mas a criança está sofrendo também, porque ela se percebe diferente, ela não entende o que está acontecendo com ela, ela não sabe por que tá todo mundo olhando a página 15 e ele quer ficar desenhando. Ele não tem a menor vontade de fazer aquilo. E a gente já vai entrar nessa parte aí que você falou dos alunos que gostavam de você. Sofri essa agressão em agosto, mais ou menos, do ano de 1990, quando eu estava na minha alfabetização. E em 91, na mesma escola, minha mãe não sabia, né? Não tinha conhecimento para poder, enfim, mudar de escola e tudo. Eu continuei nessa escola, no ano seguinte, a outra coordenadora, ao perceber o que estava acontecendo, que os problemas continuavam, chamou minha mãe e aí sim orientou ela, olha, Yuri, tem alguma coisa, leva aqui nessa pessoa que eu confio muito, vamos ver o que é. Claro, estamos falando de 1990, se hoje a coisa ainda é difícil, imagina aquela época, né, quando tinha internet, YouTube, não tinha nada. Assim, o laudo de TDAH era uma coisa que vivia no grupinho dos psicólogos e médicos, e olhe lá. E olhe lá. Então, o que eu quero dizer para você? Eu não sei o que eu perdi tendo vivido 1 ano de sofrimento para depois a minha vida começar a melhorar na metade do ano seguinte. Eu acho que eu sei até o que eu posso ter perdido. Eu, durante muitos anos, sei lá, 25, 30 anos, eu fiquei com a minha autoestima extremamente abalada, fragilizada. Exato. Né? Talvez, se eu não tivesse passado por aquela situação de... como é que eu posso dizer? Não é de rejeição. Porque a violência, porque a professora ali era uma figura de autoridade para mim. Era alguém que deveria, em tese, estar me protegendo, de alguma forma. E eu ser agredido por ela foi uma coisa que foi um choque para mim. E, enfim, aí isso pode ter contribuído. Então, veja que, se você está ouvindo isso de alguma forma, a importância de você, pelo menos assim, se você não conseguir conduzir aquela criança difícil que você está percebendo, que está ali dando trabalho, cara, peça ajuda. Porque, às vezes, pede uma palestrante, entendeu? Pede uma intervenção, porque essa intervenção correta pode salvar uma vida, pode fazer com que a vida dessa criança seja completamente diferente. Né? Exatamente.